Olá pessoal, eu sou a professora Juliana Ávila, trabalho nessa instituição já há algum tempo, sou professora das disciplinas de TGA 1 e Administração de Recursos Humanos 2. Trabalho há bastante tempo com recursos humanos, como gestora na área, tenho uma certa experiência e é por isso que eu estou aqui hoje. Vamos falar sobre as pessoas e as organizações. Tudo isso dentro da área de recursos humanos. Prezados, o motivo do nosso encontro, então, é para fazermos uma revisão, podemos dizer que é um trabalho preparatório para o ENAD, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre, especificamente, recursos humanos e qual a relação entre as pessoas e as organizações. Falando, então, sobre a interação que acontece entre as pessoas e as organizações. E para isso vamos conhecer um pouco das organizações. E antes de conceituá-la, é importante entendermos a origem, por que ela existe. E é isso que vamos falar agora. Na antiguidade, roupas, por exemplo, eram produzidos na própria casa para os seus moradores. Apenas os excedentes eventuais eram trocados entre vizinhos ou na praça. Alguns povos da antiguidade, como os fenícios, destacaram-se identificando as trocas e, com isso, estimularam a produção de bens destinados especificamente à venda. Esta atividade de fins econômicos, o comércio, expandiu-se com extraordinário vigor. Então, como podemos ver, tudo começou na história antiga, que foi de onde veio todo o nosso aprendizado. Foi de lá que nós tiramos o que praticamos hoje. Eu costumo dizer que nós não inventamos nada, nós aprimoramos. Conceito de organização. É importante destacar a diferença entre organização e estrutura organizacional. A primeira é a união de pessoas, ideias, ideologias e recursos para atingir objetivos. A segunda trata da forma como essa organização será racionalizada, seus métodos e estruturação para agir. Então, é importante ressaltar que, falando de estrutura organizacional e falando de organização, existe uma certa diferença, onde a organização é o movimento das pessoas, é a atividade que acontece, e a estrutura é justamente, como diz a palavra, a estrutura que precisamos para que esse movimento ocorra, para que esse trabalho aconteça. Com tantos conceitos semelhantes de organização, dois conceitos nós escolhemos para se destacarem nessa aula. O primeiro deles é o conceito desenvolvido por Cury, a partir da união de conceitos de autores diversos, que é a organização é um sistema planejado de esforço corporativo no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar. O segundo vem de Meirelles e Paixão, relacionando a ideia de estrutura complexa de Morgan, a ideia de artefato de Simon, Meirelles e Paixão chegaram ao seguinte conceito. A organização é um artefato que pode ser abordado como um conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos materiais, projetado para um dado fim e balizado por um conjunto de imperativos determinados. Então, falando de um conjunto articulado de pessoas, o que é isso, pessoal? Qual o significado disso? Podemos dizer que é o trabalho da equipe, podemos dizer que é a interação entre as pessoas, essa articulação a que o autor se refere é justamente este movimento, este comprometimento, o relacionamento entre pessoas que ocorre. Falando da complexidade das organizações, existe uma diversidade, nós temos várias frentes, várias áreas de atuação. A área de indústria, de comércio, de varejo, enfim. E cada organização, ela tem a sua complexidade, o seu envolvimento com as pessoas. Cada organização, ela possui a sua própria cultura,
E é importante salientarmos o quanto essas pessoas precisam estar relativamente inteiradas da cultura da organização para que esse fluxo ocorra, para que essa interação ela aconteça. Vejamos a seguir diferentes eras da organização. No decorrer do século XX, as organizações passaram por 3 fases distintas. Falamos da industrialização clássica, que é a Revolução Industrial, a neoclássica, que foi de 1950 a 1990, onde ocorreram mudanças mais intensas, maiores transações comerciais, competições entre empresas, enfim. E a era da informação a partir de 1990, que foi uma grande fase das mudanças, transformação mundial, tecnologia renovável e a globalização. Os processos organizacionais tornaram-se mais importantes do que os órgãos que constituem a organização. Então, falando destes processos e falando desses órgãos que constituem as organizações, o que isso pode ficar claro para nós? Foi então que chegamos e que começamos a prestar atenção no capital intelectual nas organizações. O que é o capital intelectual? O que podemos falar da importância do capital intelectual das organizações? São as pessoas, né, pessoal? São as pessoas que compõem essa estrutura. Este é o capital intelectual. São os pensantes que fazem essa organização ir para frente. São estes pensantes que fazem o movimento da empresa, que fazem a empresa crescer e se desenvolver. Ao passo que, da mesma forma, existe a preocupação da empresa em desenvolver essas pessoas. Vamos ver então. O capital humano é constituído por pessoas que fazem parte de uma organização. Significa talentos que precisam ser mantidos e desenvolvidos. Significa o capital intelectual. Um capital invisível composto de ativos intangíveis. As organizações que no passado preocupavam-se unicamente com ativos tangíveis e físicos estão hoje às voltas com o fenômeno. O valor de mercado das organizações não depende mais apenas do seu valor patrimonial físico, mas principalmente do seu capital intelectual. Então, neste aspecto, fica claro que a importância de uma empresa, ela também se faz através das pessoas. Aliás, ela se faz quase que 80% através das pessoas. Existe um produto, existe toda uma estrutura, mas são as pessoas, que chamamos aqui então de capital intelectual, que fazem esse movimento. São as pessoas que levam a organização à frente. Aqui nós temos um exemplo então que eu quero mostrar para vocês, analisando as pessoas dentro da organização. Então, como pessoas, personalidade, individualidade, aspirações, valores, atitudes, motivações. Isso que nós temos das pessoas. E se nós olharmos essas pessoas como recursos, pessoal, essas pessoas possuem como recursos suas habilidades, suas capacidades, experiências, destrezas, conhecimentos específicos. E isso nos leva, então, as pessoas a um tratamento individual e personalizado, podemos dizer assim, e tratando elas como recursos, a partir dessas habilidades, dessas capacidades, um tratamento genérico, que nós podemos separar por grupos que possuem as mesmas habilidades, as mesmas capacidades, e então trabalharmos este grupo. Historicamente, as pessoas sempre foram tratadas como agentes passivos. As decisões e as responsabilidades sempre foram centralizadas nos gerentes e diretores. Hoje, a tendência é fazer com que as pessoas em todos os níveis da organização sejam os gestores de suas tarefas. As pessoas devem ser elemento de diagnóstico e de solução de problemas para obter a melhoria contínua do seu trabalho dentro da organização. O estudo das diferenças individuais das pessoas é uma ferramenta importante para analisarmos o comportamento dela dentro da organização. Então, falando sobre o que as empresas, o que as organizações esperam. Pessoas como gestores do seu trabalho, da sua atividade.
pessoas envolvidas. Não existe mais, ou não existe, não vamos falar assim, vamos dizer que a ideia da organização contemporânea é pessoas trabalhando e tendo uma visão de gestores para poder resolver os problemas. Então, falando sobre cognição humana. Cognição humana nada mais é do que o nível cognitivo, o nível de conhecimento, a possibilidade, a abertura que essas pessoas têm para captar conhecimento. E isso é a porta de entrada para que essas pessoas consigam desenvolver um trabalho complexo e para que essas pessoas consigam interagir com a organização. Motivação humana. A motivação humana está entre os fatores internos e externos que influenciam no comportamento. Sabemos sim que a motivação humana é a base. A forma como eu estou me sentindo para desenvolver o meu trabalho, ela é fundamental. E é a partir da minha motivação que teremos ou não o sucesso da atividade. Falando então sobre motivação humana, nós temos alguns conceitos de alguns autores que vamos ver a seguir. Falando aqui sobre o ciclo motivacional e o relacionamento entre os métodos, que são um dos mais conhecidos, que é de Maslow e Herzberg. Motivacionais e higiênicos. Motivacionais, então, nós podemos falar das necessidades de autorrealização, necessidade de estima das pessoas. Ainda dentro das motivacionais de Maslow, necessidades de autorrealização, de estima, que vem a ser o trabalho em si, a responsabilidade, o progresso, o desenvolvimento do indivíduo, a realização, o reconhecimento, o status. Como eu estou hoje, como eu me sinto hoje em relação ao meu trabalho. E nós sabemos que isso sim motiva as pessoas. Falando então das questões higiênicas, são as necessidades sociais, de convívio, necessidades de segurança e as necessidades fisiológicas. Paralelo, então, temos relações interpessoais, com supervisão, colegas, subordinados, supervisão técnica, enfim. Políticas administrativas e empresariais, segurança no cargo, que é algo que buscamos sempre. Condições físicas, salário e vida pessoal. Então, prezados, tudo isso é um conjunto que nós, como seres humanos, buscamos. Nós queremos estar bem com a família, com a comunidade, nós queremos ter segurança, queremos sim ter as nossas necessidades básicas atendidas e supridas. É isso que nos torna seres humanos felizes. Ainda sobre motivação humana, temos então o homem como um ser proativo, social, que tem diferentes necessidades, ele percebe, ele avalia, ele escolhe, ele acolhe e ele tem alguma capacidade, às vezes limitada, outras não, de resposta. Falando então sobre a interação que ocorre entre o indivíduo e a organização. Nós temos um objeto, ele é organizacional e individual. O que nós temos como organizacional? O que a organização pretende alcançar? E aqui nós temos no indivíduo o que as pessoas pretendem alcançar. Para a organização, o que é óbvio? Lucro, produtividade, resultado. Qual é a organização que não busca resultado? E falando então de pessoas, o que as pessoas pretendem? Salários, benefícios sociais, segurança, estabilidade no emprego, enfim. Então, este conjunto, nós podemos dizer que determina a eficácia e a eficiência de uma empresa. Nós temos aqui um outro fluxograma que eu gosto de trabalhar para que nós possamos entender melhor esta relação entre pessoas e organização. Nós temos pessoas que a ideia é servir às necessidades da organização através do seu trabalho, suas habilidades, o seu compromisso, né, os seus esforços. Nós temos aqui então a organização,
Qual é o reflexo da organização para com as pessoas? Servir as necessidades das pessoas, salário, treinamento, oportunidade, um bom ambiente de trabalho. Então, pessoal, é possível entender que é um ciclo. De um lado, temos uma empresa, uma organização que necessita resultado para se manter e que precisa de pessoas comprometidas com ela. Por outro lado, nós temos pessoas comprometidas para com essa empresa, que precisam do respaldo dessa empresa e de contrapartida elas trabalham com afinco e comprometimento para que a empresa tenha este resultado. Enfim, é um ciclo e que funciona muito bem quando cada um faz a sua parte. Falando então sobre recursos humanos, administração de recursos humanos. Administrar é a arte de fazer com que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, através de recursos disponíveis, a fim de atingir os objetivos. O administrador, ele tem por função integrar e coordenar os recursos organizacionais, ou seja, pessoas, materiais, dinheiro, tempo, espaço, em direção aos objetivos definidos de maneira tão eficaz quanto possível. Aqui nós podemos então falar de uma forma objetiva. O que é administrar? É fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível, com a estrutura necessária para que os objetivos da organização sejam atingidos. Simples, né? Complexo também. Vamos falar um pouquinho sobre os recursos organizacionais. A organização é o ponto de convergência dos fatores de produção, natureza, capital e trabalho, com eficiência e eficácia. A organização é um empreendimento social do qual se reúnem vários recursos para que os determinados objetivos sejam atingidos. Os recursos são meios utilizados pela organização para realizar suas tarefas e atingir estes objetivos. Os recursos organizacionais, eles podem ser classificados da seguinte forma: recursos administrativos, que é a administração em geral, materiais, falamos aqui da administração da produção, financeiro, administração financeira, e humanos, que é a administração de recursos humanos, mercadológico, administração mercadológica. A área de recursos humanos ela é enormemente influenciada pela cultura da organização. Nós podemos dizer que recursos humanos é uma área de apoio. Podemos dizer também que recursos humanos, em determinados momentos, ele é o interlocutor entre a organização e os colaboradores. Chamamos então recursos humanos como área de staff. Nós podemos classificar as organizações com 4 sistemas administrativos, sendo eles: sistema autoritário, são organizações que utilizam mão de obra intensiva e adotam tecnologia rudimentar, pessoal de baixa qualificação profissional e de baixo nível instrucional, área de produção das empresas, de construção civil, industrial, enfim. Sistema autoritário benevolente, empresas industriais que utilizam tecnologia mais apurada e mão de obra mais especializada, mas mantendo algum controle de comportamento das pessoas. Área de montagem da maioria das empresas industriais e dos escritórios de certas fábricas. Sistema consultivo, que é o empregado em empresas de serviços, bancos, empresas industriais com tecnologia avançada e com política de pessoal mais aberta. Sistema participativo, pouco encontrado na prática. Predomina em organizações que utilizam tecnologia sofisticada e onde o pessoal é especializado e desenvolvido. Agências de propaganda, consultoria em engenharia, administração, auditoria ou processamento de dados. Quanto mais desenvolvida e sofisticada a tecnologia utilizada pela organização, tanto maior o preparo humano e maior a necessidade de se utilizar o sistema participativo. Então, a moderna, a administração contemporânea de recursos humanos, que se espera hoje, ela requer um sistema participativo. Ela aposta nesta interação, ela aposta na participação das pessoas, pessoas proativas,
pessoas que tragam ideias, não pessoas que simplesmente executem, ou seja, não meros executores, e sim pessoas que desenvolvam, que tragam sugestões. Isso é o que se busca hoje. Este é o modelo da atualidade para que as empresas consigam se desenvolver aceleradamente e, paralelo a isso, as pessoas acompanhem esse desenvolvimento. Lidar com pessoas é um grande desafio. Eu costumo dizer que tratar com pessoas, se relacionar com pessoas é uma arte. Isso não é exclusividade de um gestor de recursos humanos. Pelo contrário, hoje todos nós somos gestores. Eu diria até que existem situações que algumas pessoas, elas estão gestoras, como eu costumo dizer. Não foram contratadas para tal, foram contratadas pelas organizações para uma atividade especificamente técnica e de repente se deparam conduzindo uma equipe de 30, 40 ou às vezes até mais pessoas. Então, este é o exemplo que eu costumo dizer, que as pessoas, elas estão gestores, não são gestores. E aí, por isso, a importância de desenvolver esta habilidade. E eu repito, existe uma interpretação equivocada de que esta é uma responsabilidade exclusiva do gestor da área de recursos humanos, mas não. Na verdade, todo gerente é um gerente de recursos humanos e, portanto, está comprometido com o desafio de analisar, entender, compreender e agir de forma eficiente e eficaz junto aos recursos humanos da organização. A administração de RH, ela é responsável pela provisão. A administração de RH, ela trabalha como um consultor. Ela acompanha, ela sugere, ela orienta. Mas a responsabilidade fim é do gestor da área. O objetivo da área de recursos humanos, pessoal, é criar e desenvolver um contingente de pessoas com habilidades, motivação e satisfação para realizar os objetivos da organização. Este é o ponto principal, realizarmos os objetivos da organização. É para isso que nós, pessoas, colaboradores, somos contratados. E este é o objetivo da área de recursos humanos. Nós precisamos, como recursos humanos, criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento e satisfação plena dessas pessoas, para que alcancem seus objetivos individuais, alcançar a eficiência e a eficácia com as pessoas. Ou seja, temos que trabalhar, sim, para alcançar os objetivos da organização. Entretanto, nós precisamos que os objetivos das pessoas eles sejam atingidos. E é aí que nós falamos lá atrás sobre a motivação humana. Como seria possível estas pessoas atingirem seus objetivos se não estivessem motivadas? A área de recursos humanos ela pode sim ter uma atividade centralizada dentro da organização. Por quê? Porque fica a cargo da área de recursos humanos desenvolver políticas, regras, procedimentos que são específicos. Então, neste sentido, esta atividade ela é supostamente centralizada pela área de RH, que é a área que coordena. Entretanto, quando nós vamos pulverizar essas informações, aí o RH, como consultor, ele prepara e orienta as pessoas para quê? Para que essas políticas sejam disseminadas, para que, enfim, todas as regras sejam cumpridas. Então, para que isto aconteça, nós precisamos do comprometimento da empresa, do comprometimento dos gestores e também dos colaboradores de um modo geral. Falando do RH como processo, o RH ele foi, ao longo do tempo, ele foi segregado. Nós tivemos uma evolução constante de algumas atividades relacionadas especificamente com as pessoas e outras relacionadas com o negócio da organização. Então, houve uma segregação e nós tivemos algumas atividades, algumas responsabilidades da área de recursos humanos que elas são assumidas
especificamente pelo topo da pirâmide, pelo diretor, pelo presidente, enfim. E temos também uma outra parte que ela é mais operacional, onde se preocupa, que nós vamos ver mais à frente, a questão de benefícios, enfim. Com esta segregação, eu quero explicar para vocês um pouquinho, falar um pouquinho do RH e os subsistemas de recursos humanos, que é um fluxograma que compõe as atividades da área de recursos humanos. Então vamos ver a seguir quais são estes subsistemas de recursos humanos. Temos a administração de recursos humanos. Dentro da administração nós temos a parte de provisão, que é o planejamento de RH, onde entra o recrutamento e seleção de pessoal. Aplicação é socialização organizacional, desenho e descrições e análise de cargos. Avaliação do desempenho humano. Na sequência, manutenção é a compensação, que falamos de remuneração, benefícios sociais, higiene, segurança no trabalho, relações sindicais. Desenvolvimento, aqui tratamos de treinamento, desenvolvimento de pessoas e também o desenvolvimento organizacional. Monitoração é o banco de dados, todo o sistema de informação da área de recursos humanos. Auditoria de recursos humanos. O RH como auditor, o RH também precisa fazer essa checagem de alguns processos, justamente porque é responsável por toda uma questão trabalhista e que cuida também, consequentemente, da saúde financeira da organização. Então, acadêmicos, neste momento nós conhecemos e finalizamos a nossa primeira aula falando um pouquinho dos subsistemas de recursos humanos, que é importante nós conhecermos porque eu falei desta segregação, então todas as esferas que recursos humanos atuam. Na sequência, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar também da importância de uma análise de mercado, e aí é como RH atua numa outra esfera.